E aí, pessoal, tudo bem? Hoje, falando aqui do consultório, e resolvi falar um pouquinho sobre o nosso Mondiaro, uma vez que aquela paciente minha, quem viu o short pôde ver, teve um quadro de reação alérgica ao Mondiaro. Então, eu queria explicar um pouquinho como é que o Mondiaro ele atua para que você possa entender os benefícios e os cuidados que você tem que ter durante o uso, né, dessa tal medicação. Em primeiro lugar, eu quero, voltando ao quadro dela, a alergia ela é uma coisa muito ingrata. Você pode utilizar uma substância a vida inteira. Leite, comer camarão, suco de alguma coisa, e nunca ter problema. E depois de 30 anos, o seu organismo, de repente, ele entende aquilo como um invasor e inicia um combate a esse invasor. O nome disso é reação alérgica. Basicamente é isso. Então, reação alérgica você pode fazer a qualquer coisa, em qualquer momento da vida. Então, foi uma infelicidade a paciente ter feito alergia ao Mondiaro, mas ela estava sob acompanhamento e rapidamente isso foi resolvido. Mas vamos lá. O que faz o Mondiaro ser uma medicação tão poderosa, assim, tão maravilhosa? O Mondiaro, ele é o que a gente chama de duplo agonista. Ele é agonista do GLP-1 e do GIP. O que eu quero dizer com isso? O que são esses hormônios que eu acabei de falar? Quando a gente começa a comer, né, começa a mastigar, o alimento desce pelo esôfago, vai para o estômago, e quando ele começa a chegar no intestino, o intestino libera uma substância chamada GLP-1. Essa substância, ela sinaliza no seu cérebro saciedade, ou seja, manda você parar de comer. Só que ela também tem uma outra função. Ela diminui a motilidade do estômago. O que eu quero dizer com isso? Com certeza você já ouviu falar que o estômago, o estômago é uma bolsa. É mais ou menos isso sim, tá? O estômago é uma bolsa, só que na parede do estômago nós temos umas terminações nervosas que se chama mecanorreceptores. Tá? Então o estômago está lá, aquela bolsa ali, você começa a comer, ele começa a encher. Quando ele começa a encher, ele ativa esses mecanorreceptores, e esses mecanorreceptores, eles sinalizam no seu cérebro saciedade. Está na hora de você parar de comer, porque você está cheio. Então, o Mondiaro, como ele é um agonista do GLP-1, ele estimula essa liberação do GLP-1 lá pelo intestino, que cai na corrente sanguínea, que vai sinalizar a saciedade no cérebro. Também diminui a motilidade do estômago, fazendo com que o estômago fique cheio mais tempo. Quem viu pôde ver meu short. Eu, inclusive, postei ontem o tempo de alguns alimentos que levam para ser digeridos normalmente e o tempo que alguns alimentos levam para ser digeridos com Mondiaro. Você vai ver, dá uma olhadinha lá para você ver como é diferente esse time, como demora mais a ser digerido com o Mondiaro. Por quê? Porque ele diminui esse esvaziamento, então o estômago fica cheio mais tempo e sinaliza mais facilmente saciedade no seu sistema nervoso central, ou seja, no seu cérebro. Só que, como eu falei para ele, como eu acabei de falar para vocês, ele também é um agonista do GIP. O GIP é um hormônio sacietógeno que é liberado também ali na região do seu duodeno, logo depois que sai do estômago. Ele é liberado ali. E quando isso cai na corrente sanguínea, também sinaliza saciedade no sistema nervoso central. Portanto, ele, por conta desses dois mecanismos, ele tem duas vantagens grandes sobre o Ozempic ou o Wegovy, ou seja, que a droga seria semaglutida, né? Então, ele tem dá duas vantagens grandes. A primeira vantagem, por conta do GIP, os efeitos gastrointestinais de muitas náuseas que o Ozempic e o Wegovy dá são atenuados no uso do Mondiaro. Veja bem, eu estou dizendo que são atenuados, não disse que não tem, tá? Mas tem bem menos, é bem mais leve, tá? E o outro também, como ele também é um agonista do GIP, né, como eu acabei de falar,
ele também acaba promovendo um emagrecimento melhor, em torno de 20 a 25% melhor do que o do Ozempic e do Wegovy, que já era muito bom. Então, com isso, a gente tem um efeito no nosso emagrecimento, uma perda de peso bem significativa, mesmo utilizando ele como monoterapia. Obviamente, você utilizando outras peças para compor um protocolo de emagrecimento, você consegue um emagrecimento ainda muito mais acelerado, muito mais interessante. Mas você tem que fazer isso sob orientação médica, porque existem problemas também. Eu costumo falar que nós estamos prestes a enfrentar uma epidemia dos magros doentes. Porque as pessoas estão fazendo uso indiscriminado do Mondiaro e sem acompanhamento. Esse dia me falaram que tem clube do Mondiaro. Aí eu falei, mas como é que é esse clube do Mondiaro? Ah, você paga uma mensalidade e você pode ir lá tomar uma aplicação por dia. Eu falo, mas quem que aplica? Ah, é uma fulana aí. Eu falei, mas ela é o quê? Ele não sei o que ela é. Eu falei, você está tomando uma coisa que você não tem certeza do que é, aplicado por uma fulana que você não sabe. Eu falei, gente, tá tudo errado. Hoje, particularmente, eu estava vendo a reportagem sobre o influencer, o Lucas Estevam, se não me engano, Lucas Estevam, e ele falando, ele está arrependidíssimo de ter feito uso sem acompanhamento do Mondiaro. Por quê? Ele viu que ele teve um envelhecimento em 60 dias de uso aceleradíssimo. Né? A cara dele falou, meu rosto derreteu, eu perdi massa muscular. Claro, porque você tem que fazer o uso não só do Mondiaro, mas tem que seguir um protocolo para não acontecer isso. Para isso, a necessidade de um acompanhamento médico. Se o remédio por si só fosse uma coisa resolutiva, não precisaria de receita. Você ia na farmácia, comprava e tomava em casa. Mas se você precisa de receita, é porque há uma necessidade de um acompanhamento. Tá? Então, você precisa, às vezes, suplementar algumas vitaminas, você precisa suplementar aminoácidos, você precisa ajustar algumas coisas na própria dieta para que você consiga comer alguma coisa. Por quê? Senão você vai ter perda de massa muscular. Aí você vai ficar magro e doente. Por quê? Ficou sarcopênico, perdeu massa muscular, seu metabolismo vai travar. E sabe o que vai acontecer? Ou você ganha peso de novo rápido, ou você vira dependente da caneta para sempre. Por quê? Porque você não conseguiu ter um emagrecimento saudável, com uma taxa metabólica boa, ou seja, você não vai continuar queimando mais calorias, vai continuar queimando menos, e se voltar a comer a mesma coisa, vai engordar mais rápido ainda. Então, as pessoas têm que entender uma coisa, que não existe milagre. Ninguém estudou não sei quantos anos para lançar uma medicação milagrosa. Por quê? Se fosse uma medicação milagrosa, você, como eu falei, você não precisaria de receita. Você ia na farmácia, pegava e tomava. Então, ela é uma medicação que tem seus benefícios, que são excelentes, mas também tem seus problemas. Por exemplo, fizeram um trabalho há pouco tempo nos Estados Unidos com pacientes que estão fazendo uso de Ozempic sem fazer atividade física. O que viram? Os pacientes estão fazendo osteoporose. Obviamente, esses pacientes estão sedentários, estão fazendo uso de Ozempic, estão emagrecendo sim, porém estão tendo uma deficiência de absorção de micro e macronutrientes. Isso vai trazer outros problemas para a vida dele. E hoje em dia eu estou vendo isso acontecer aos montes. Como eu falei, do exemplo aí do tal do Clube do Mondiaro. Eu espero que não seja isso que você queira para sua vida. Eu acho que você com certeza tem algum médico próximo de você, o seu médico de confiança, que ele vai poder te orientar para um uso adequado. Então você tem que entender que você ter acompanhamento médico não é luxo, é cuidado com a sua saúde. E a sua saúde, eu sempre falo que é um patrimônio que você tem que cuidar. Porque quando você não cuida, ela lá na frente, ela volta e te cobra caro. Se você precisar de ajuda, procura a gente aqui, pode me procurar no Instagram, que é @leonardo_, @dr.leonardo_md.
que eu vou ter o prazer de poder te ajudar. Mas, assim como eu, tem muitos outros colegas que têm competência para isso. Eu quero que você se cuide. Meu objetivo aqui é trazer informação para que você possa viver bem e viver melhor. Tá bom? Até o próximo vídeo aí, pessoal. Um abraço.